Vamos voltando então, pessoal? Então, a gente vê nessa questão dos hábitos. Quais outros hábitos podemos listar? Quais outros hábitos não produtivos podemos listar? Hábitos destrutivos, hábitos que estão acabando com a sua vida. Podemos listar, pegar e fazer uma listinha aí, para que a gente entenda o que a gente tem que começar a eliminar na nossa vida. Ah, Gustavo, olha, você falou 1, 2, 3, 4, 5, 6, e eu poderia listar aqui mais uns 20 hábitos que não são produtivos na sua vida, certo? Mas eu creio que a gente trabalhando em cima desses, e você tendo entendimento de mais alguns que você mesmo vai listar, daqui a pouco você tem hábitos que eu nem sabia que poderiam ser destrutivos, hábitos que você mesmo tem esse entendimento que é ruim. Aí é que eu levanto uma questão. Se você sabe que existem hábitos que você faz que não são bons, a pergunta é, por que você continua fazendo? Por que você continua tendo uma má alimentação? Por que você continua tendo falta de exercício? Por que você continua não lendo? Por que você continua mentindo, chegando atrasado, procrastinando na sua vida, sabendo que isso tudo só leva você a ter uma vida de fracasso, uma vida medíocre, de escassez? Por que você continua assim? Essa é uma pergunta que você tem que começar a se fazer. Essa resposta eu tenho para mim, mas essa é a resposta que você precisa encontrar para você. Quando você encontra o entendimento de maus hábitos, poxa, por que eu tenho uma má alimentação mesmo? Será que é porque eu não mereço chegar e ter uma alimentação saudável? E má alimentação, gente, não está só na questão de comer mal, mas é comer sem qualidade. É você comer correndo, de qualquer jeito, a qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer lugar. Pensa comigo, você pega de manhã e já sai sem tomar um café. Aí você vai tomar um café da manhã na rua e em qualquer lugar. E você não sabe de que forma foi feito aquele alimento, ou se aquele alimento já não está ali 1 até 2 dias e já não está sendo requentado 10 vezes para tentar manter o sabor. Aí você vai tomar um café de qualquer jeito. Isso já gera um desconforto no seu organismo. O cara vai lá, você vai lá comer um pastel de manhã cedo, você não sabe se aquela gordura, se aquela banha, se aquele óleo que está ali não está saturado, já não está ali há 5 dias. Que o cara só passa ali uma peneira ali só para tirar os resíduos e continua. Ei, você tem que ter esse entendimento na sua vida, porque isso as pessoas não te mostram. Aí você almoça de qualquer jeito, você já tomou café de qualquer jeito, você almoça de qualquer jeito, a qualquer hora. Você tem que começar a respeitar isso na sua vida. Gustavo, mas eu trabalho para uma empresa e o meu horário de almoço é 1 da tarde, é às 2, ou às vezes eu não tenho nem horário. Bom, meu amigo, então se você quer começar a ter uma vida de sucesso, você tem que começar a ser regrado. E quando eu começo a ser regrado, é eu chegar e priorizar e dizer, ó, olha só, eu tenho um hábito meu, que eu tenho uma boa alimentação, ou o meu horário de intervalo é 1, ou é às 2, ou é meio-dia. Porque quando eu tenho um entendimento de que a 1 eu vou almoçar, não tem problema, não preciso almoçar meio-dia. Quando eu tenho entendimento que às 2 eu posso almoçar, eu já começo a trabalhar para as 2 eu estar almoçando. E não é segunda almoçar meio-dia, terça almoçar 1 da tarde, quarta almoçar às 2 da tarde, quinta almoçar às 11 da manhã, sexta almoçar às 2 da tarde de novo. Você está desregulando o seu sistema. Você é uma máquina. Você trabalha no mesmo horário. Você faz tudo no mesmo horário. Então você tem que impor isso. Certo? De maneira cautelosa, chegar e dizer, olha só, eu passo por isso, isso e isso, tá? Eu tenho que ter alimentação na hora, então assim, o meu horário de almoço tem que ser 1 da tarde, e não às 2 nem meio-dia. Então vocês veem aí qual é o melhor horário para mim, eu vou trabalhar, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Ah, mas sabe, mas não é bem assim. Não é bem assim porque você nunca tentou. E normalmente as pessoas ficam dando essas desculpas. Ah, não é assim que funciona, não é assim que é feito, não é assim que vai rolar. Por que não é assim? É porque você já colocou na sua cabeça isso. As pessoas têm um outro hábito, que eu não coloquei aqui, mas você pode escrever, o hábito de não ter a comunicação. Nós vamos botar aqui também, né? A pessoa tem o hábito de não se comunicar, não ter comunicação. Como assim, Gustavo? A pessoa não se comunica com a outra pessoa, já tira conclusões precipitadas. Não, o fulano não vai me emprestar o dinheiro. Mas você nem pediu. Não, o Beltrano não vai me dar aquele emprego, eu não vou conseguir. Mas você nem tentou. É o legítimo criancinha. Não gosto disso, mas nunca provou.
Não gosto de comer feijão, mas nunca comeu feijão. Basta às vezes olhar e já saber que não gosta. Você já olha então a situação da sua vida, você já olha a situação do momento e você já cria bloqueios que você não vai conseguir aquele empréstimo, aquele trabalho, aquele namorado, aquela namorada. Eu já passei situações na minha juventude, né? Eu ainda sou um eterno jovem, né? Tenho 30 anos recém, de que eu deixei de ter ficado com meninas por questão de ter medo de me comunicar com elas. Sabe, podemos dizer que isso é um pouco válido à timidez? Pode também. Pode ser que eu seja tímido, sim, mas uma pessoa, quando ela é tímida em todas as áreas. Eu não me considero uma pessoa tímida, mas eu me considerava uma pessoa incapaz de me comunicar. E isso acontecia muito no tempo de escola, quando tínhamos lá 12, 13 anos de idade. Só que toda vez que eu via que chegava um menino maltrapilho, feio, sem cultura, às vezes até sem o dente da frente, e conversava com aquelas meninas, eles começavam a ficar, a namorar talvez, aqueles namorinhos de escola, inocente, que a gente só tem vontade de ir para a escola só para ver a pessoa, para estar com a pessoa. Quem já não deve ter passado por isso? Eu não. Eu não cheguei a passar por isso, né? Eu não cheguei a passar por isso porque eu não me comuniquei. Eu não me comuniquei. Não sabe como é que tu sabe? Porque eu vi. Então eu presenciei, isso eu trouxe para a minha vida, e tudo aquilo que a gente presencia, tudo aquilo que a gente lê, tudo aquilo que a gente pratica e vê, olha, isso acontece realmente de fato, a gente tem autoridade para falar. Então eu sei que isso acontece. Ok? A gente sabe que isso acontece. Todo mundo tem esse sentimento. E eu percebi que, poxa, é só chegar e falar. Então eu nunca tive uma comunicação, certo? De chegar, nunca tive uma comunicação, de falar com os amigos, de falar com as pessoas o que estava me deixando frustrado, abalado, triste, magoado. Eu guardava. Só que isso, um tempo, é igual um copo embaixo da torneira e a torneira pingando. Uma hora o teu copo transborda. E quando eu tive o entendimento de que não, eu preciso me comunicar para poder conquistar as coisas boas na minha vida, e isso você ensina para as pessoas. Não, eu preciso me comunicar para ter o melhor emprego, para ter a melhor empresa, para chegar numa pessoa, para conversar, para lidar com homens de negócios. Eu preciso criar isso dentro de mim. Quando eu comecei a fazer isso, uau, minha vida deslanchou. Porque você cria uma coisa chamada autoconfiança. Você tem autoconfiança de chegar numa mulher, você tem autoconfiança de conversar com o seu chefe, você tem autoconfiança de chegar e conversar com uma pessoa. Você chega e simplesmente fala. Ei, será que é tão fácil assim simplesmente fala? Eu sei que não é. Eu sei que muitas vezes um empregado tem medo de falar com o chefe por você se sentir acuado. E de que maneira eu me sinto acuado, por exemplo? Vou desenhar aqui para você. Imagina que essa aqui é a empresa do seu chefe. E esse aqui é você. Inconscientemente, você olha e vê um homem poderoso. E automaticamente você se sente incapaz de conversar com um homem que tem um prédio, de um cara que tem casa na praia, de um cara que viaja uma vez por mês, de um cara que tem uma conta milionária, de um cara que tem não sei quantas lojas, de um cara que tem 2, 3 casas, 4 carros, de um cara que só no corpo dele tem uns 50 mil reais, porque só o Rolex já é 20, 30 mil. Então você inconscientemente se sente inferior àquela pessoa, se sente pobrezinho perto daquela pessoa. Só que mesmo que você esteja naquele momento, naquele setor, naquele ambiente, uma pessoa mais pobrezinha, mais sem nada, poxa, o meu relógio é de camelô, meu tênis eu comprei numa loja qualquer, a minha roupa eu comprei numa confecção de terceira linha. Mesmo assim, aquele homem ele não pode te tirar uma coisa, e não é aquela pessoa, é você. Mesmo você estando de qualquer jeito, você não pode tirar uma coisa de você, que é o seu poder que você tem dentro de você. Que é o poder da sua mente de você trabalhar, o seu conhecimento, a sua criação de autoridade. Isso ninguém tira. Isso ninguém tira, ninguém nunca vai tirar. Você tem que entender a partir de hoje uma coisa que você tem que escrever no seu livro. Muitos homens presos nesse momento em cárcere, cadeia, prisão, jaula, xilindró, xadrez, como você quiser chamar aí na sua cidade. Muitos homens presos nesse momento, com grades de proteção de ferro, com muros e cercas, com guardas armados. Muitos desses homens presos
são mais livres do que aqueles que estão na rua andando, porque eles já trabalharam a mente deles. Muitos homens lá dentro de uma cadeia já estão com a mente trabalhada, já estão com a mente desenvolvida. Eles não se abalam com aquilo ali. Eles veem aqueles muros e eles ficam imaginando, cara, eu posso fugir daqui a qualquer momento, porque não é minha mente. E você, num lugar desse, você começa a trabalhar mais a sua mente. Ah, Gustavo, mas aquilo lá é um criminoso. Não estou falando disso. Eu estou dizendo que quando você está em situações ruins, a sua mente trabalha melhor para você mesmo até não enlouquecer. Imagina você lá dentro com outros bandidos, você lá dentro com pessoas ruins, com pessoas que mataram, que esquartejaram, com pessoas piores. Imagina você no meio daquilo ali, e daqui a pouco você foi preso simplesmente por uma briga de trânsito, ou não pagou seus impostos. Sonegação de imposto, aí você estava preso com outras pessoas. Aí você começa a ter esse entendimento, você tem que ter esse entendimento na sua vida. Que esses caras, quando estão lá, eles já trabalham a mente deles para eles não enlouquecer, lê muito, por isso que existem bibliotecas dentro das cadeias, para você ler, para você ter informações. Ok? E quando você começa a entender isso, poxa, Gustavo, aquele cara tem mais liberdade que eu estou aqui fora? Sim, porque na verdade a sua liberdade não está interligada até onde você pode ir, com quem você pode ir e como você pode ir. A sua liberdade está na sua mente. Você até pode estar aqui do lado de fora, mas se você tiver um bloqueio mental muito forte, você está condenado mais do que aqueles que estão lá pagando uma prisão perpétua. Que lá eles estão presos fisicamente, mas mentalmente não. E aqui fora você está livre fisicamente, você consegue ir e vir, permanecer, estar onde quiser, viajar, sair para fora do país. Mas se a sua mente continuar bloqueada, se os pensamentos continuarem fechados, você está muito mais preso e condenado do que aqueles que estão lá presos de corpo, ok? Então é isso que você tem que entender. E quando a gente entende esse desenho aqui, que nossa, esse cara tem tudo isso e eu tenho uma mísera casa de aluguel, eu tenho um único tênis, uma única roupa boa, eu tenho um único momento para viajar na minha vida, que é daqui a 10 anos, que eu já estou calculando aqui quando é que eu vou gastar com a viagem, e nem sei se vou chegar a viajar. Quando eu ando de ônibus, você inconscientemente se sente inferior alguém que já construiu um império, mas você não pode ter medo de ter comunicação, você tem que chegar a se comunicar, porque é no meio da comunicação que estão as oportunidades, certo? Então você tem que ter isso. Temos outros hábitos, né, que você pode colocar aí, mas eu creio que a gente, situando alguns aqui, a gente já mapeando esses aqui, a gente já teve um entendimento de como funcionam as questões da nossa vida, certo? Deixa eu só apagar aqui o quadro, gente. Porque como o quadro é pequeno, eu tenho que apagar ele, né? Para poder escrever mais, para poder dar mais ensinamentos para você. Tá bom? Então você pega o seu caderninho e anota tudo isso que o Gustavo está ensinando para você. Tudo isso que o Gustavo está ensinando para você é para sempre, é para a vida. E volto a repetir. O que você está aprendendo aqui hoje é para o seu autoconhecimento, para o seu autodesenvolvimento e para a sua carreira, certo? Tudo que está aqui hoje é para você se alinhar na sua vida pessoal, profissional, na sua vida matrimonial, com o seu cônjuge, com os seus filhos, com a sua casa. É você ter interesses maiores na sua própria vida, ok? Você tem que ter interesses maiores na sua própria vida. Então, já falamos de crenças limitantes, de maus hábitos. Já que estamos falando de hábitos não produtivos, começaremos a falar então de hábitos que são produtivos. Como é que eu sei hábitos produtivos? Agora a gente reverte o que é negativo para o produtivo, assim como as crenças limitantes. Eu reverto o que são as crenças ruins para crenças boas. Eu começo a ter entendimento que ainda existe sim algo para acontecer na minha vida e só depende de mim, só depende de eu querer, de eu não me sabotar, de eu não me permitir que a coisa aconteça. Eu tenho que permitir que aconteça, ok? Então a gente volta a falar de hábitos produtivos, eu vou listar alguns para vocês, vou dar para vocês as consequências de hábitos produtivos, vou dar para vocês os benefícios de hábitos produtivos, mas isso tudo eu falo no próximo vídeo para a gente tomar aquela água, dar aquela pequena pausa e a gente já entrar diretamente só nessa aula, tá bom? Até daqui a pouco.